Tudo bem com vocês? Eu estimo muito que sim. Eu sou Beto Campi e você está no nosso canal de dicas e vídeos profissionais. Aqui nós falamos sobre desenvolvimento humano, RH estratégico e gestão de pessoas. Tudo aquilo que pode agregar ao seu desenvolvimento pessoal e profissional, nós trazemos aqui em pauta e conversamos, damos opiniões, enfim, da melhor forma possível para agregar valor a todos nós. E hoje eu quero falar para vocês dos 6 pilares que uma empresa precisa ter para ter uma equipe e resultados em alta performance. O primeiro pilar, a gente vai falar de motivação. É muito importante, mas muito importante, as pessoas que trabalham nessa empresa serem motivadas. Muitos têm a automotivação, eles já naturalmente conseguem lidar com isso de uma maneira positiva e conseguir trazer isso para o cotidiano, obter resultados, manter a produtividade e lidar com adversidades com muita facilidade. E existem muitas outras pessoas que necessitam de uma motivação externa. Essa motivação ela pode vir através de um gestor, de um líder, de um reconhecimento, de uma premiação. E isso, de uma certa forma, faz com que a pessoa emocionalmente sinta-se privilegiada, sinta-se acolhida e, consequentemente, vai gerar mais produtividade, vai gerar mais empenho e engajamento. Um líder que sabe inspirar as pessoas também provoca motivação. Muitas vezes o profissional não tem esse feeling, às vezes está com um problema pessoal, mas se você tem um líder que sabe inspirar, que sabe te empurrar para frente, isso agrega muito valor. E a equipe aí se sente parte de um todo e, consequentemente, a empresa tem que fazer parte disso. A gestão macro, o CEO da empresa, os departamentos administrativos, isso não pode ser um ato isolado. Se todo mundo estiver no mesmo barco, esse barco vai se manter sustentável e vai seguir adiante. Agora, se cada um correr para um lado, houver desmotivação, houver atritos, conflitos constantes, houver uma gestão autoritária, consequentemente o caminho será outro. Um outro pilar determinante para uma empresa é a comunicação. E isso ajuda muito nesse item anterior que eu falei para vocês também. Porque a comunicação sendo assertiva, transparente e aberta, fica muito mais fácil de você lidar com a equipe, de lidar com a gestão de pessoas e as pessoas entenderem o propósito principal da missão, visão e valores. Quando você tem aí uma comunicação fechada, que existe fofoca no ambiente, é porque a comunicação está ruim, ela não está legal, ela tem ruídos. Geralmente ela fica centralizada em um lugar, e aí há especulações, geralmente um que fala para o outro, e aí gera aquele clima de insatisfação, de fofoca. Muitas vezes você vê funcionários produtivos, de repente mudarem, pararem de produzir, pararem de se engajar pela empresa e você não sabe o que aconteceu. E para piorar, muitas vezes a gestão macro, o líder ou até o diretor da empresa não se dá o luxo de vir conversar com o profissional e entender o que aconteceu. Então ele simplesmente julga, tira as conclusões e aí a empresa vai virando uma bola de neve, porque ele não será o primeiro nem o último, né? Será consequente outras pessoas que vão estar procedendo da mesma maneira. Naturalmente você vai ter turnover, enfim, toda a comunicação que é ruim, toda a comunicação que não é adequada, toda a comunicação que não é transparente tem problemas no ambiente profissional. E aí, antes que algumas pessoas me perguntem, eu já me antecipo e coloco um fato muito relevante. Comunicação aberta significa ter os dados da empresa, ou seja, os acontecimentos da empresa, de uma forma de conhecimento amplo, principalmente dos gestores e pessoas que fazem parte do processo. Isso não significa que dados gerenciais, informações financeiras, balancete, você vai abrir, por exemplo, para a equipe de vendas, que você vai abrir para a equipe do operacional. São informações que ficam adequadas ao departamento específico. E tem informações maiores da empresa, internas, que cabem geralmente aos sócios, ao CEO da empresa, enfim. Alguns detalhes são assim. O que eu estou me referindo é a comunicação de dados relevantes. Então, por exemplo, uma equipe de vendas precisa saber o quanto ela vendeu, por que ela não atingiu a meta, entender o markup, entender o ponto de equilíbrio, enfim, todos os caminhos que são necessários para que ele possa desenvolver. A mesma coisa serve para um departamento administrativo.
Não adianta você, por exemplo, cortar a verba de um departamento e exigir que ele produza situações ao qual e resultados que ele tenha que buscar externamente. Com que dinheiro vai ser feito isso? Então essa comunicação precisa ser clara, adequada e transparente, para que todos estejam cientes do processo acontecendo. Um outro ponto que eu quero falar com vocês é referente à empatia. Esse é um pilar determinante. Determinante. Porque à medida que você tem pessoas que são resilientes e que são capazes de entender como o outro se comporta, que se colocam no lugar de outra pessoa para conseguir entender a postura, entender a atitude, porque a pessoa agiu daquela determinada forma, são pessoas extremamente evoluídas. E essas pessoas ajudam muito no clima organizacional de uma empresa. Porque é muito determinante você saber por que determinada pessoa agiu de uma determinada forma. Entendam esse caminho como algo muito, assim, é um pilar daqueles mais importantes de todos. Se todos têm o seu grau de importância, esse é aquele que vai fazer a diferença. Porque se você passa a entender por que o outro agiu de determinada forma, você passa a evitar conflito, você passa a não ter mais retrabalhos, você minimiza os erros e começa a acertar. Agora, quando você não ouve, quando você não se coloca no lugar do outro e simplesmente julga, toma as decisões por opinião dos outros, por fatos, você não vai conseguir ter um bom resultado. Você vai sempre ter um pré-julgamento e vai sempre estar tendo que trocar, porque nada vai se adequar, nada vai fazer com que você consiga ter o objetivo que você almeja. E aí eu vou colocar isso para o quarto pilar, que seria o trabalho em equipe. O trabalho em equipe é crucial para que tudo isso que eu falei anteriormente possa acontecer de uma maneira positiva e ter essa empatia, ter essa comunicação, ter essa motivação. O trabalho tem que ser contínuo. Então não adianta eu deixar de fazer a minha parte e esperar que o departamento lá na frente faça a dele. E muitas vezes tem departamentos que dependem de outro para poder dar continuidade. Outro aspecto muito relevante. Tem empresas que geram a competitividade dentro do ambiente e eliminam a colaboração. Isso às vezes pode até dar certo para trazer números, principalmente em setores comerciais. Só que, por outro lado, você vai gerar aí atritos, você vai desmotivar pessoas que não conseguem entrar nesse clima competitivo. É muito mais fácil, muito mais produtivo você gerar colaboração. Com equipes colaborativas, você compreende naturalmente cada um como se comporta, e aí você tem que ter gestores participativos, né? Gestores que vão entrar em ação, gestores que vão modificar o cenário, que vão comprar essa luta de engajar as pessoas constantemente, e não aqueles líderes que realmente vão pular fora do barco, vão começar a reclamar, olha, eu não sou babá, eu não aguento mimimi de funcionário. Não, o gestor tem que estar ali. E parceria com o RH estratégico para ambos ajudarem no desenvolvimento dessas pessoas e lidar com essa parte emocional. Se você quer uma equipe forte, que trabalhe junto, que esteja lutando pelo mesmo propósito, tem que haver essa colaboração de todos e entendimento de todos. Vamos falar um pouco sobre habilidades e competências. Muito, mas muito relevante é aquilo que você sabe fazer da sua função. Muitas empresas de mercado hoje estão entendendo, e é um passo relevante isso para frente, a importância de preparar essas pessoas no ambiente de trabalho e analisar o que é chamado de soft skills, ou seja, aquelas qualidades que você não coloca no currículo, que são a sua parte emocional, a sua empatia, aquilo que você sabe lidar em termos de relação intra e interpessoal, a sua resiliência, os seus valores, o seu caráter. Então, quando eu falo de habilidades e competências, é muito importante que você continue sempre se desenvolvendo com isso. E isso seja constante, porque isso até vem entrar no sexto e último pilar aqui que eu vou falar para vocês, que é a capacitação e desenvolvimento. E uma coisa está atrelada à outra. Porque à medida que você tem as habilidades para lidar com o cenário, as competências exigidas ao cargo, e você está sempre se capacitando e se desenvolvendo, naturalmente você vai ter o know-how desejado para aquela vaga, ou para aquele cargo específico. E se você não tem, e a empresa te dá a oportunidade de você crescer e se desenvolver com isso, melhor ainda, você vai fazer esse trabalho da melhor maneira possível. E isso é importante também para a empresa.
Eu sei que existem muitos CEOs aí que falam, olha, eu vou investir em treinamento, eu vou gastar dinheiro, depois o funcionário vai embora. O problema não está aí. O problema está em você ter a ideia correta de reter talento e dar os treinamentos adequados. Ouça mais o RH estratégico, ouça as alternativas que o RH estratégico está te propondo. Os profissionais de gestão de pessoas estão diretamente ligados aos comportamentos humanos, às relações, o desenvolvimento pessoal e profissional. Então nós sabemos, por exemplo, qual treinamento oferecer, qual o caminho adequado. Muitas vezes de fora você pode, mas eu acho que esse treinamento não é bom. Não. Nós sabemos que nós estamos direcionando porque conhecemos o trabalho da equipe. E quando eu sou contratado, por exemplo, como consultoria ou até para fazer um treinamento, uma palestra esporádico, eu sento sempre com os gestores e com o CEO da empresa e quero entender a equipe, como é que ele vê a equipe. E eu peço, se possível, para passar pelo menos um dia entendendo o cenário de cada um. Porque muitas vezes ele pede, olha, eu preciso de um treinamento de técnicas de venda. O meu foco principal é fazer treinamento de vendas para melhorar o comportamento humano e gerar produtividade e resultados de alta performance. Então eu vou lá repetir a mesma coisa de técnicas de venda, que são importantes e são relativas, porém não vai ter o mesmo efeito. À medida que eu gero um treinamento, que eu faço a pessoa entender a importância dele estar se capacitando, a importância e a responsabilidade dele dentro do papel da empresa, quando você fizer um treinamento de técnicas de venda, de PNL, que seja, ele vai entender, ele vai fazer, ele vai prestar atenção, porque ele entendeu o motivo pelo qual ele está fazendo isso. Então tem pessoas que trabalham dessa forma e você precisa aí preparar essas pessoas. Desculpe. E se necessitar, conte com o meu serviço. Contrate o meu trabalho, eu vou até a sua empresa e nós realizamos tudo aquilo que for possível para trazer as soluções adequadas a vocês. Eu sou Beto Campi. Se você gostou do vídeo, por favor deixe seu like, isso ajuda muito no desenvolvimento do nosso trabalho. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Não esqueça de ativar o sininho, porque aí você recebe as novidades, sempre vai ficar sabendo quando tem um vídeo novo. Estamos também nas redes sociais, como Instagram, @beto.campioficial, @campgestão de pessoas e @adote comportamento. São 3 perfis diferentes, porém assuntos correlatos, mas cada um com seu formato direcionado a um nicho. Facebook e LinkedIn, Beto Campi e Campi Gestão de Pessoas, 2 perfis diferentes. No Pinterest, Beto Campi Oficial. E você, empresa que quer nos contratar, quer fazer uma consultoria, uma mentoria, ações de endomarketing, enfim, www.campigestãodepessoas.wordpress.com. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.